feitos. Perfeccionismo. Eu quero para Jesus o melhor, mas me cobro. E a ansiedade? Como vencer no novo milênio? Esse é o mal do milênio. Músculo, peso, musculação, fisiculturismo, porque para mim é a minha fraqueza. Lembrando que eu fui usuário numa fase de formação de anabolizante esteroide. Tá? Então, por causa disso, você cria uma genética, uma memória genética. Então, eu não quero voltar a ter aquele corpo. Eu quero ter o corpo de saúde. Durante 10 anos, fui investigado qual seria desse padre, vamos ver qual é a dele, veio a resposta. E depois, como Papa, recebi o Vantuan, que como evangelizador moderno. Então, acho que está aí a resposta. Dá para as pessoas que estão na igreja, conhecem a Deus e muitas vezes perdem a esperança e o sentido de vida. Que dica o senhor dá a essas pessoas para que não se percam? Principalmente isso. Por que parece que se esconder, se ter a coragem de enfrentar esse processo de publicamente. O sacerdote. Eu vou trouxe para mim, parabéns, eu não posso falar isso. Meu avião. Exemplo, coronel, policial militar, eu passando por isso, mas não posso falar. E algo me expor a minha fraqueza, mostrar nesse ponto, é que nós precisamos de vida de oração. Nós estamos num mundo de muita informação. O que eu percebi? Eu queria resolver as coisas e fui deixando de lado o básico. Isso aqui não é ser futebol. Muito gostei de não colocar o texto no pescoço. E ficar com essa questão aqui foi minha restauração. De alguém que rezava o texto com muita preguiça, hoje eu rezo. Então eu percebi que eu preciso de a ginástica. Por incrível que pareça, eu consegui conciliar a esteira, ao mesmo tempo. A esteira para mim é importante, quem tem problema de depressão sabe que precisa de endorfina. É um hormônio necessário, só o chocolate me dá isso, ou a ginástica. Então o exercício é fundamental, não só para isso, mas para tudo. Então eu transformei a minha ginástica no meu rosário. Então hoje eu rezo o rosário. E ao mesmo tempo não deixo de fazer a ginástica que eu preciso, meu corpo precisa. Se eu estou falando patamar demais, não, eu estou com isso sem tomar remédio nenhum. Imagina, durante 5 anos, você já está tudo fora do mercado. Diox, Dexter, Ibuprofenite, anti-inflamatórios. Gente, tudo abaixo de cortisona e de morfina, Tilex até morfina. Então, não sei se vocês viram. Eu estava inchado. Por exemplo, eu olhava, era inchaço. Então, graças a Deus, é possível. Bom, a vida de oração. Então, dentro da igreja, é importante, a própria palavra diz, ação, oração. A gente não pode esquecer a ação. Eu sou conduzido isso, mas principalmente eu tenho que priorizar e orar. E Jesus nos ensinava isso. De madrugada, o próprio Deus se retirava e orava. Para nos mostrar que sem oração aqui está o Senhor. Perdeu a oração em sua vida. Ei, Silvio! Eu estou de frente hoje com um dos mais conhecidos religiosos do Brasil. Padre Marcelo Rossi é um superstar. Seus discos e livros atingem milhões de pessoas e ele se orgulha em evangelizar sem dar espaço a concessões de qualquer espécie. Só que para isso paga um preço pessoal. O Padre Marcelo está saindo de uma depressão que o pegou de jeito e o fez perder quase 30 quilos. Refeito, bem disposto, ele volta com um disco novo, tá aqui. Correndo 20 km por dia. Já vamos falar sobre isso. Mais reflexivo e quer ajudar as pessoas que vivem essa doença, conhecida como mal do século XXI, com seus conselhos e a sua experiência. Padre Marcelo, bem-vindo. Alegria. Sabe a alegria que eu tô também? Eu andei lendo matérias, entrevistas que você andou dando e eu fiquei contente, porque achei que você está se colocando
está se expondo e acho que isso é uma forma de se ajudar. Eu te senti muita pena de você com essa história da depressão. Sabe por quê? Depressão é esse mal terrível, mal do século, como dizem. Do milênio, né? É, No milênio. do milênio. Milênio. E eu fiquei imaginando isto, entenda o que eu vou dizer, na solidão do sacerdócio. Deve ser muito complicado. Como é que foi que começou? Como é que se deu isso com você? Na verdade, eu completei 20 anos de padre. Tá? Então, um período passa rápido. Eu amo o que faço. Primeiro, eu lido com muitas pessoas deprimidas. E a tendência é você somatizar. Porque você acaba de falar com uma pessoa que foi violentada. Você pega outra pessoa que não foi violentada, mas está passando por uma situação complicada. Outra deprimida. Eu não consigo entrar no meu quarto, fechar a porta do meu quarto E desligar. Então, querendo ou não, você sofre junto, você sofre com. O grande problema foi que quando eu comecei, Deus permitiu, eu digo isso, que eu comentei um dia para minha irmã Marta, porque eu recebo muitas cartas. E eu acho, Gabi, uma coisa eu recebo muitas mesmo, tá? E-mails. E daí Você lê tudo. Eu não vou dizer que eu leio tudo, eu vou mentir. Mas eu pego a Marta e mais 2 pessoas da minha confiança, só elas podem abrir. A Marta é minha irmã caçula, tá? Então, porque eu acho que quem escreve para mim, ela está se confessando. E se eu escrevo para alguém, eu não gostaria que outra pessoa abrisse. Então, eu rezo, oro, e graças a Deus muitas coisas vêm na minha mão, o que é possível eu respondo, tá? Mas voltando ao que você colocou, eu comecei a perceber, e comecei a falar com a minha irmã, que eu achava que depressão era frescura. Você quer a verdade. Você sempre achou isso? Eu dizia para as pessoas, que isso, depressão, frescura, imagina, com tanta dificuldade e problema, até que Deus permitiu que eu caísse. Vem cá. E por que eu caí na Como é que depressão? você percebeu? Porque eu entrei em férias. E eu comecei a perceber que graças a Deus, eu não perdi. Eu sempre honrei os meus compromissos. Mas acabou a alegria. Primeiro, a tristeza, sem motivo. Então, aqui fica um alerta, quem está nos acompanhando agora. Porque a depressão, ela vai dando indícios. Tanto que eu escrevi, na verdade, um livro, e depois a gente vai comentar, e depois o CD, porque foi a minha resposta para sair disso. Mas você foi diagnosticado com depressão? Não, eu entrei, porque eu trabalho com psiquiatras, amigos, não trabalho com psicólogo, com todo carinho aos psicólogos, mas eu brinco que o psicólogo é um terapeuta para ficar escutando os outros. O psiquiatra é que indica remédio, é que dá remédio. Eu não tomei, tá? Nem antidepressivo. Será que não teria que ter tomado? Não, porque eu quis fazer uma experiência. Eu queria provar a um amigo meu que é psiquiatra, que ele dizia que é impossível uma pessoa sem antidepressivo sair da depressão. Mas então ele diagnosticou você. Ele concordou. Viu que você estava deprimido. Ele percebeu então que eu estava no processo de depressão seríssima. Quer dizer, então vamos lá, quais os sintomas? Você não tinha ânimo para trabalhar? Não, eu fazia por obrigação. Lembrando que eu saí, as pessoas não têm um passado um pouquinho. A minha vida, eu não me tornei sacerdote como uma profissão. Eu deixei coisas. Meu avô era sócio fundador da 9 de Julho. Meu primeiro presente de aniversário, de 18 anos, na época, foi um Passat. Então você imagina, a primeira coisa, quando meu avô soube que eu era a continuação do Rossi, ele chegou, queria me comprar, que todos os bens ele passaria para mim, se eu não fosse padre, porque eu não poderia ser pai. E aí o que aconteceria? Morreria a família Rossi do nome dele, né, que para ele italiano, você sabe como que é para o italiano, a morte para o meu avô. E depois, hoje, eu tive o apoio total, até o que eu digo hoje, depois de padre, ele entendeu. Então você está dizendo que você tinha uma legítima vocação. Tinha, com certeza. E eu fazia, então eu na verdade, eu não renunciei, eu ofertei. Quando eu percebi,
Qual é a diferença de oferta para renúncia? Exemplo, eu nunca fumei. Se eu tivesse que largar de fumar, seria uma renúncia. Eu teria que fazer uma coisa ruim. O casamento é lindo. Eu nunca vi nada de errado no casamento. Pelo contrário, eu ofertei o casamento em prol de uma missão maior, que é o sacerdócio. Bom, mas nós estamos chegando lá. Então você está dizendo que de repente... Eu canalizei outro lado. Eu lembro até numa conversa que nós tivemos, que você falava, padre, é a parte sexual, como é que fica essa área em você? Eu falei, não, se você canaliza para o bem, você lida tranquilamente com isso. Eu acredito. Tá? Eu digo de coração. Eu sou celibatário convicto. Tá? Mas é aquela história. Quando eu comecei a perceber, isso foi o ano passado, mesmo depois, olha como Deus faz, de já ter passado por uma pequena outra depressão, foi quando eu caí, porque eu não sou atleta. Que você fazia esteira. Todo atleta, ele provoca uma coisa que é fantástica, que faz um bem, chama-se endorfina, ou a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Do prazer. Do prazer. Então, eu sempre tive isso. Quando você me priva disso, só há uma coisa que produz isso, chama chocolate. Você compensou com o chocolate? Com certeza. Chocolate, não só chocolate, como anti-inflamatório, que é a pior coisa que existe. Tá? Hoje eu posso te contar... Você ficou viciado em anti-inflamatório? Não fiquei viciado. Os médicos mandavam tomar. Porque eu tenho 1,95 m, eu não tenho hernia de disco, mas eu tenho a chamada discopatia degenerativa. Sim. Quem não sabe de hernia de disco, as pessoas não têm noção, é uma protusão total que há entre as vértebras. Então, quando ela é total, chama-se hérnia. Portanto, ela perdeu aquele amortecedor. Que a gente compararia a um chiclete babalu, que você perde aquele... O que tem, né? Você perde o amortecedor. Então a médica, ela foi muito clara comigo, foi uma japonesa, por sinal. O hospital foi, até hoje eu lembro, nem para o brasileiro, e ela chegou, olha, você tinha 18, 19, 20 anos, ela me deu até a minha idade. Você puxou muito ferro. Você chegou a tomar anabolizante esteroide. E tomou mesmo? Tomei. Tá, foi a única droga, realmente, que durante 2 anos e pouco, cheguei a tomar até de cavalo. Isso antes do... Isso antes de separar. Antes do seminário? Antes de tudo. Isso é vaidade pura. Tá? Tanto que foi um dos motivos de realmente, até no namoro, muitas vezes não dá certo, porque eu era muito vaidoso. Muito dedicado a isso. Então, as meninas queriam ir para a balada. E eu tinha apartamento em Santos, minha família tinha apartamento em Santos. Desde que eu conheço como gente, minha primeira namorada foi de Santos. Tá? Então, ela queria sair. Eu falei assim, mas se eu saio, eu não vou poder render na ginástica. Então, eu treinava desde os 14, 15 anos. Espera aí, agora deixa eu ordenar, organizar essa entrevista. Bom, você se machucou quando estava correndo na esteira. Eu nunca gostei muito de esteira. Eu prefiro, mas a minha vida, desde que eu entrei na mídia, é impossível. Eu tentava correr em Ibirapuera, mesmo de madrugada, as pessoas me encontravam e me viam. Por quê? 1,95 m, com essa orelha que chama atenção. O padre Marcelo Rossi. Não tem como. Tá? Então, a pessoa me vê, tá? Exemplo, muitas vezes eu conheci o mundo todo. Eu fui pregar no mundo todo. E eu fazia, meu hobby era correr. E quantas vezes me pegavam. Deixa eu entrar aí no meio. Eu precisava colocar umas perguntas para você. Entre à vontade. Depressão. Vamos definir depressão, vai em cima. O que é depressão que eu compreendi poder ajudar as pessoas? É um estado em que você perde o ânimo de vida. Conforme o grau... Não tem vontade de acordar, de praticar qualquer tipo de atividade. Tem uma coisa que é pior. Qual é? Pensamentos autodestrutivos. Autodestrutivos que podem levar ao suicídio. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Eu tenho suicídio na família. Meu avô, ele tirou a própria vida. Jura? Juro. Eu não conheci meu avô. E você chegou a pensar nisso? Cheguei a pensar nisso. Falei, meu Deus, será que eu herdei alguma coisa que foi... mas não foi nada disso. Agora, é uma pergunta quase técnica.
no sacerdócio, na igreja como um todo, existem casos de suicídio que a gente nem fica sabendo? Que eu saiba, eu estou olhando para que eu nunca, eu saiba sobre isso, não. Não? Eu já peguei vários casos de suicídio, tá? Que eu até achava que era frescura, eu comentei com você antes, que hoje eu vi que não é. E eu comecei a perceber como sair, porque é uma armadilha. Mas se você quisesse, lhe seria permitido fazer uma psicanálise? Uma terapia? E você não quis? Hã? Não é que eu não quis. Eu tinha um psiquiatra, um amigo meu, ele mesmo falou. Conversava com você? Eu conversei, falei assim, eu vou sair sozinho. Eu entrei nessa, e se eu precisar, eu vou chegar à ajuda. Mas eu quero me dar uma chance. Você não acha que a interlocução teria lhe feito bem, como faz normalmente para pessoas com esse problema, além da medicação? Deixa eu explicar. Se eu não passasse por esses momentos, não sairia o livro e nem esse CD. Bom, mas aí outra coisa, eu estou falando da sua saúde. Não, exatamente, porque foi nesses momentos eu aprendi. Nos momentos, você pode ver, as maiores criações, os artistas, as maiores obras, elas saem de um momento de uma tempestade. Portanto, a pessoa, quando atravessa a crise, é um momento de maior criação. Até então, a tendência é você, no meu caso, assim é que eu comigo. Você sempre foi muito produtivo. Produtivo, mas para escrever, para parar, porque eu sou muito terrível. Minha irmã, eu devoro um livro. Eu era terrível. Exemplo, eu pego um livro, eu leio, eu faço um resumo do livro rapidinho. Eu fiz 3 faculdades. Tá? As pessoas falavam, você é malandro, né? Me chamavam de CDF. Né? Eu pegava o livro, sintetizava, tá? E depois colocava, mas eu tinha preguiça de escrever. Fala para mim, olhando para mim aqui, você está feliz? Muito. Já acabou completamente isso? Porque como é que evapora uma depressão dessa? Nossa, você não tem noção. Não tem preço. Deus permitir que eu queria poder abrir, se tivesse um computador, eu abrir aqui agora, na sua frente, que eu tenho a senha para isso. As pessoas dando testemunho o que esse CD está fazendo. Imagino o ano que vem, o livro, quando chegar nas mãos, porque eu comecei com o CD. O brasileiro não tem, é uma vergonha. Os brasileiros não têm o costume de ler. Não há essa educação, não nos foi passada. Foi passado, a minha família passou, mas a grande maioria do nosso povo não lê. Mas livros de autoajuda e... Mais ou menos. O Ágape, você sabe... Vendeu uma barbaridade. Fora a Bíblia, o Ágape, só no Brasil, que foi no Brasil, foram 10 milhões. Você sabe que é um livro que atinge isso? Bom, eu quero falar sobre a sua produção profissional lá no terceiro bloco. Okay. Você está me dizendo que está ok. Você está me dizendo... Eu perguntei o que estava acontecendo na ponta dos seus dedos, você disse que está jogando... Não, eu voltei a fazer o mais importante para mim, a esteira. Por que eu voltei à esteira? Eu tive que parar um vício, que não era vício, que você colocou agora, porque estava com ordem médica. Falei, meu Deus, saí de remédio. Quem cuidou de você nesse período? Eu não posso falar. Não, mas você teve gente... não estou falando dos médicos. E tinha gente cuidando diuturnamente de você. Meu pai, minha mãe, todo mundo observando. E você começou a se alimentar de novo, direito, depois de quanto tempo? A alimentação foi... Você teve anorexia. Na verdade, a anorexia fui eu que constatei, não foi nem o meu amigo. Por quê? Eu comecei a perceber que eu ajudava as pessoas. Foi tudo um processo, porque eu estava muito gordo. Eu cheguei a pesar 128. Que já era, que não era gordura. Já era um sintoma de desequilíbrio. Na verdade, era emocional. Então. Mas não era só, era desequilíbrio. O que faz o anti-inflamatório? Ele retém líquido. Então, ao reter o líquido, você estava inchado. No meu caso, eu não estava gordo. Eu estava inchado. Eu preciso terminar esse bloco. Eu quero fazer uma pergunta para você. E você está tão disponível aqui para mim, como tem estado ultimamente, para falar sobre suas questões. Não tem aí um pouco de uma... eu entendo que você é um grande evangelizador, tal, mas não tem e não seria... natural que você tivesse um pouco
revisão de tudo que fez até agora e um pouco de vontade ou a ideia do que teria sido sua vida, ainda que evangelizando, mas fora do sacerdócio? Olhando nos seus olhos, por favor, eu nunca questionei a minha vocação. Eu simplesmente Você não perdi acha que teria sido saudável questioná-la também? Não, eu estou sendo honesto. Se eu tivesse passado por isso, o que eu questionei? O que aconteceu, que eu larguei tanta coisa, que eu sempre achei lindo, e eu perdi a alegria. Eu estou fazendo por obrigação. Eu não faço por dinheiro. Gabi, o que eu ganhei, só o santuário novo, uma maravilha. São milhões. Sim, que eu doei tudo. Eu pergunto... Então eu não fiquei com nada. Então não é dinheiro para mim. Eu não queria dinheiro. Nessa sua prostração, não veio à sua cabeça, por exemplo, a ideia de poder ir em horário normal ao supermercado, a ir a um cinema? Isso eu concordo com você. Isso realmente foi difícil, essa adaptação. Exemplo, eu sempre gostei, costume familiar, eu sempre comi fora, desde criança. Minha mãe nunca foi uma boa cozinheira, a mãezinha só está acompanhando agora, te amo, tá? Mas a senhora como cozinheira era péssima, tá? Porque ela não tinha costume. Minha família comia fora, tinha empregada para fazer. Então, minha mãe, o que ela fazia bem era doce. Ela fazia um pavê que dava maravilhoso. Mas voltando, isso não. Agora, essas realmente... é um alto preço até que você paga. E eu não posso falar não, porque eu sou padre. A pessoa vem agora e inventou a selfie. Bendito quem criou essa selfie. Aí a pessoa esquece que o método... E todo mundo são hordas com celular. Não, e consegue... E o pior é isso, ela chega no selfie. Padre, vamos tirar a selfie aqui, olha aqui, olha, sorri. Tá. Ih, padre, não deu certo. Cortou a cabeça. De novo, padre. Aí volta, padre, eu li aqui, não ficou legal. Mais uma vez... Tá? Eu tenho um amigo meu que é o Chicão, ele foi contando, ele fez questão, ele está comigo há 25 anos, tá? Com formação, 25 anos, de padre 20, então eu conheço há 25 anos. E ele acompanhou pelo menos comigo 18 anos. Ele contou quanto? Passou 23 mil fotos. Deus me livre! Você sabe até que saiu isso? Rápido dessa depressão. Estou falando. Eu tenho que fazer eu vou fazer um intervalo. Nós estamos terminando o primeiro bloco de frente com o padre Marcelo Rossi. Nós voltamos em seguida. Até já. Para ele, visitar os conflitos do passado funciona como um processo de purificação. A purificação da verdadeira devoção a Deus. Por esta razão, ele conta detalhes de uma juventude angustiada, marcada pelo culto ao corpo, à vaidade. Necessidades terrenas que o levaram a consumir drogas hoje proibidas. Foi uma juventude de sexo, drogas e rock and roll a sua? Drogas, jamais. Eu sempre fui contra por causa da ginástica. Então, imagina, eu tinha limites, minha namorada ficava brava, porque ela queria ir num lugar à noite para dançar, namorar, tudo. E eu tinha horários e regras, porque a academia para mim era de segunda a segunda. Tomava anabolizante? Eu cheguei no período a tomar anabolizante. Eu cheguei a tomar até de cavalo. Loucura, tá? Mas foram 2 anos de loucura. Sabia dos riscos na época? Não ligava. Por que o senhor tomava escondido? Porque eu não queria que ninguém soubesse. As pessoas perguntavam, você é bombado, que eles falam assim, né? Padre, na época era Marcelão, você está bombado. Eu falei assim, que nada, não interessava para os outros. Eu queria mostrar para os outros uma coisa, porque chega uma hora que, por mais que você queira, o músculo não cresce. Então você vê todo mundo crescendo e você não, aí você fica com inveja.
E aí fala assim, poxa, o que você faz? Aí a pessoa conta, estou tomando isso, estou tomando aquilo. Aí você vai aprendendo as coisas erradas, os ciclos que necessitam atingir isso. Por que para o Marcelão era tão importante assim ter músculos? Sede de mostrar força, sabe? Eu não precisava brigar com ninguém, tá? Eu não precisava usar arte marcial, nunca usei mais depois. Eu chegava já no lugar, já imediatamente já colocava as pessoas no seu devido lugar, sem ser arrogante, mas também não queria que crescesse. Olá, estamos aqui com um dos religiosos mais pop do Brasil. Bom, primeiramente eu queria saber o que te traz aqui na Paraíba. Pop não, servo de Deus, mas que quer evangelizar. O que me trouxe foi que mordi minha língua. Eu não acreditava em depressão. Isso, eu já tenho 21 anos, e lidei com vários casos de depressão, ajudei várias pessoas, mas internamente eu achava que era fissura. Deus permitiu que eu tinha uma trilogia, comecei com Ágata, que foi o livro, estouro, 10 milhões de livros vendidos, era a trilogia Ágata, Amor Incondicional. Kairos, Tempo de Deus. No Kairos, eu passei por uma depressão de 7 meses e 22 dias. Detalhe, eu não podia tomar remédio. Eu tenho vários amigos, por que eu não podia tomar? Eu tomei durante anos anti-inflamatório por causa da coluna. Com a autorização médica, no Equador, você acabava tomando. E eu acabei inchando. Então as pessoas hoje elas chegam, você está doente? Eu agora estou com saúde. Mas eu estava inchado. Se eu olhar bem, eu estou inchado. Então, essa magreza... Essa magreza não é a saúde. Se eu olhar, eu sempre mantive. Não fui uma época que eu fiz musculação. Eu cheguei a tomar anabolizante, cheguei a 128 quilos, mas era músculo, puro músculo. Agora não é nem gordura, é inchaço, sem retenção hídrica. Então, graças a Deus, uma dieta tirei fora, uma alimentação sadia, hoje eu não tomo nenhum remédio, graças a Deus. E foram 7 meses, esses 22 dias, que eu tive que lutar contra a depressão. Passar uma coisa que eu nunca tive, sono. Vencer isso com sono e tudo. E aí surgiu o livro Feliz. E na verdade, eu não te mudei o nome, que é o Amor Fraternal, mas se tornou um diário de como sair de uma depressão. Então as pessoas que sofrem com essa doença... Eu digo para você agora com testemunhos, porque além de ter conseguido passar por isso, eu sei prova disso, eu visito cada semana uma cidade. Já estou em Paraíba agora, é a 27ª cidade, então são quase 7 meses. Eu vou em 70 cidades, é a promessa que eu fiz, até o ano que vem. E em cada lugar eu sou pago. Tem alguém sempre tem que passar aqui com vocês no vídeo, no santuário. Então eu viajo domingo e volto para toda terça, quarta, de madrugada. E eu vou e passo no shopping e faço as dedicatórias. Os primeiros 2 meses, o que eu encontrei de pessoas tomando remédios fortíssimos, e só o psiquiatra pode dar, você não compra na farmácia, nem psicólogo, psiquiatra. E a pessoa independente. Hoje, 7 meses depois, eu só vejo a maioria agradecendo, padre, com um psicólogo, eu estou me libertando do remédio. Hoje já não tomo mais. Então, a oração e as dicas que são dadas no livro. No shopping que você vai... Em Manaíra Shopping. Em Manaíra Shopping tem gente desde 4 horas da tarde de ontem. Não, eu chamei. Só esperando eu vou a sua atender chegada. todos. Tá? Não tem senha. A única coisa que eu digo às pessoas é preferência às pessoas de idade, idosas ou alguém é gestante. Sempre isso, mas sem senha. Da outra vez que você veio aqui, isso é um assunto completamente diferente, é só uma curiosidade, você disse que assistia filmes de karatê e gostava. Eu não sei se você lembra dessa entrevista. Lembro, o Steve Seagal, o Aikido, Você ainda assiste? Você ainda gosta? Sinceramente, eu não tenho nada contra. Agora, depois, quando eu passei, tudo que você pode imaginar de série, eu não dormi à noite, eu assisti. Então, eu descobri uma coisa que me ajudou muito. Não que eu não rezasse antes, mas antes eu rezava no terço. Depois eu descobri, ao fazer a importância da ginástica que nós estávamos fazendo, eu voltei, sou formado em educação física. Então eu faço a minha esteira, ou a minha caminhada, rezando o rosário. Lembrando que o rosário não é um terço, são 4, e o Papa acrescentou mais um, que é o Santo Nosso. Então, com o terço, eu tenho ocupado a minha vida mais com oração,
que é a minha missão. Ok, muito obrigada por essa entrevista. Olha que interessante, como padre há 20 anos, eu acabei passando, eu lido muitas pessoas com depressão, e eu achava que era uma frescura, até que eu passei, sem remédio, graças a Deus eu pude me libertar, e aproveitei, coloquei uma música que foi o ano passado, um CD inteiro, composto inteirinho para isso, e tem ajudado muitas pessoas. Você tem uma ideia, no mercado uma coisa mais de 1.200.000, tá? Logo vai ser divulgado isso. E o livro, que para mim é o mais importante, eu vou em vários estados e capitais, entre as quais, com muito carinho e Fortaleza, estarei aqui, acredito, no mês de abril, tá? Realmente fazendo a dedicatória às pessoas. Com certeza ajudando, porque eu, sem remédio, não tenho nada contra, tenho vários amigos, não apenas psicólogos, mas psiquiatras, né? Mas que sem nenhum remédio, com a oração, Deus permitiu que eu passasse por isso, para poder ajudar as pessoas que é o mal do século, a depressão, ao mal do novo milênio, poder ajudar as pessoas. Que bênção, né? Você vê de tudo isso, o livro, que é um recorde até hoje, fora a Bíblia, o Ágape, ele vendeu só no Brasil mais de 10 milhões. Foi capa da revista Veja, foi uma coisa, foi em 2010 que eu lancei, tá? Aí teve o Kairos, mas todo o dinheiro, mais importante é isso. Você liga a televisão, TV Verdes Mares, aqui com não horário de verão, que lá em São Paulo tem horário de verão, é Sudeste, você vê aquele santuário lindo, todo o dinheiro foi para lá. Não sei se vocês viram, para mim não é surpresa, porque a igreja tem que fazer isso mesmo. Durante anos eu fui, entre aspas, investigado para saber qual era do Padre Marcelo. A igreja não só investigou durante 10 anos a minha vida, como ficou impressionada, eu recebi o prêmio Vantuan do Papa Bento XVI. Então, não quero prêmio, eu quero mostrar servir a Jesus, como é importante isso. Um detalhe, em todo o Brasil acontece isso, mas o povo cearense tem algo especial, é a fé. Né? Então, quando eu sou padre, o padre, ele é ministro do Evangelho, e tem a missão de ser padre, pai espiritual. Quando você é acolhido pelos seus filhos, como é lindo isso. Apesar de ser, quantos padres tem, mas o padre, uma vez padre, é padre de todos. Que alegria ver a família cearense acolher na fé com tanto carinho. Bem, o projeto que tenho, graças a Deus, é continuação. Na verdade, era uma única coisa. Primeiro foi o CD, que é o Tempo de Deus, mas, na verdade, o livro que vai ser lançado, que vai ajudar as pessoas que passam por depressão. Está provado, vocês terem uma ideia, no mundo, mais de 600 milhões de pessoas passam, não tem idade por depressão, tá? Não tem idade de criança, não tem classe social, todos nós, essa loucura nesse vai e vem, e aí no livro, são 14 capítulos, nós vamos explicando com a palavra de Deus como evitar cair no mal do milênio. Deus me usou como instrumento, que até antes, o primeiro devo ao nosso querido Papa João Paulo II, Santo Papa, esse desafio, que até então nenhum religioso no meio de comunicação laico entrava, e Deus me usou. Imagina um padre, há 20 anos atrás, você imaginar, está no programa da Xuxa, que é uma grande irmã querida, no Faustão, e tantos outros programas de televisão que eu vi em todos. Imagina um sacerdote fazer um filme, Maria, Mãe do Filho de Deus, com a Globo Filmes, com mais de 2.300.000 pessoas. Então Deus, como eu tinha prometido ao Papa, através da internet, do Face, você evangelizar as pessoas, do livro, poder tocar as pessoas. As crianças se escutam agora, todas aqui, pequenininhos, ou não importa, você levar a palavra de Deus. Que importante, essa é a importância, e graças a Deus, novas pessoas, novos padres, com essa dimensão, de levar Jesus, que é essa nossa missão. Senhor, é uma honra, é um prazer enorme estar lhe recebendo aqui na FM 93. A gente tem notícia de que você está lançando um livro, não é isso? Na verdade, era uma trilogia,
porque Deus permitiu, não mandou, que eu passasse por uma depressão. E justamente a teologia eu amo o grego antigo foi, né? Que é o grego da Bíblia. A Ágape foi um sucesso. Aí depois do Ágape teve o Kairos, e aí veio Filia. No Filia, eu passei por aquilo que eu não acreditava, achava que era uma invenção. Uma invenção ou não, frescura, a palavra é essa. Eu não sei se aqui no Ceará também. Sim, aqui mais do que em qualquer outro lugar. Então, frescura. E passei, que é a depressão, a tão famosa depressão. Então, e aí eu tinha visto na sua entrevista logo cedo pela manhã, e minha mãe até comentou comigo, você viu o padre e tal, comentou que você estava mais magro e tal, a gente tem uma outra imagem e agora você está mais magro e tal. Eu até comentei com ela, olha, o padre falou uma coisa que eu achei interessante, nem tá gordo ou magro não é sinal de saúde, não tem essa relação, né? Não, a importância, não esqueçam que eu sou formado em educação física, tá? Então eu posso dizer mais que o importante é a saúde. É que nós estamos no mundo, exemplo, a modelo é levada a uma alimentação e a uma magreza exagerada. Então é buscado equilíbrio. Eu estou nesse peso, eu podia pesar um pouquinho mais. Acontece que se eu mais 2-3 quilos vai voltar a dor na minha lombar. Tá? Só para vocês entenderem, recebi um presente de Deus. Apesar de ter feito besteira na minha vida, aos 18, 19, 20, 21 anos, eu era fisiculturista. Então eu cheguei a tomar não só anabolizante esteroide, como eu cheguei a levantar peso, mas levantar muito peso. Então, e fiz artes marciais. Então, tudo isso, querendo ou não, eu dei uma lesionada legal na minha coluna. Fortaleza é uma cidade acolhedora. Cearense, realmente, olha, eu fico, cada vez que eu venho, eu saio daqui admirado. Porque eu vou no Brasil todo, não que alguns lugares, tem alguns lugares menos, vocês são muito mais. Tá? Muito obrigado, a gente fica muito lisonjeado. De coração. FM 93. E nós vamos conhecer um pouco mais sobre os jovens de hoje com a jornalista Cláudia Felício. Mas para começar, eu chamo um professor de educação física que deixou o abrigo para vestir uma batina e hoje é um dos nomes mais conhecidos da Igreja Católica. Vem para cá, Padre Marcelo Rossi. Boa tarde. Muito obrigada pela presença. Bem-vindo sempre. E agora, mais do que nunca, com um projeto lindo, um projeto definitivamente do seu coração, né, padre? O tempo passa. Eu estou no grupo dos... Quem tem menos de 40, por favor. Menos de 40? Não, mas eu estou quase chegando lá. Não tem problema que um dia vocês chegam lá. Então, como é interessante, encontrei várias pessoas aqui que até participaram de batizado, que eu batizei. E que coisa incrível, não muda. Depressão, provação, pessoas que com maus pensamentos. A verdade, quem é que passa por mal ou já teve algum mau pensamento? Levante a mão. Aliás, por favor, né? Vamos levantar a mão, porque isso acontece pelo menos algumas vezes durante o dia. A pessoa acorda de manhã brigando com o espelho. Quando não pega um trânsito danado, já sai brigando com Deus e o mundo ali no meio da estrada, no meio da rua. Discute com Deus, fala, pelo amor, eu tenho, tô com pressa, tô atrasado, é possível. Eu brinco até no santuário, né? Por favor, na hora que termina a missa, não perca a paz que você recebeu. Porque a pessoa está lá louvando ao Senhor, chega... empurra o outro pegar o ônibus, não pode, né? Tem que ser levar a paz. Nós vamos falar de um assunto que esse projeto que o padre vai contar para vocês, ele já começou um pouquinho, mas é um projeto do coração. Diferente, acho que todos você fez de verdade do seu coração, mas tinha sempre o dedo de um diretor, tinha sempre uma situação que você foi levado junto com a sua vontade, mas para chegar num comum acordo. Vamos fazer uma determinada música, vai acontecer assim, assim, tudo. Neste capítulo, neste projeto, tem o seu dedo, o seu coração e a sua vontade. Mas nós só vamos saber desse projeto depois dos comerciais. Eu vou e volto voando, você não sai daí, tá?
nós estamos de volta e do meu lado a gente vai continuar a conversa com o Padre Marcelo Rossi, que está lançando uma novidade aí para o Brasil inteiro, acessível, que é o mais importante. Todo mundo vai ter acesso porque o preço é realmente bom. Aliás, foi uma luta sua com a gravadora para fazer com que Agradeço a Sônia aceitar isso, né? Que é muito bacana. Vai ser vendido em bancas de jornal, né? São 48 temas reais que as pessoas estão passando. Depressão, provação, e aí maus pensamentos, difamação, fé, difamação, calúnia. Como enfrentar isso? A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. E mas é uma não sei vergonha, se é o mais lido, né? O menos lido. O pior, o menos vivido. Porque tem muitos que leem a palavra de Deus e não vivem, né? Ou então leem e não compreendem o que eles estão lendo ali. Na verdade, é muito comum uma Bíblia aberta na cabeceira da cama. Na sua casa deve Salmo ter. 90, Salmo 91, né? Conforme a tradução. Pegar a Bíblia e ler a Bíblia, ainda que você faça isso, ler um Salmo, parece que dá uma preguiça, eu não sei o que é. Eu não sei se é porque a gente não consegue compreender 100% o que está escrito ali. Se a maneira como ela foi traduzida é uma maneira que não atinge o nosso coração. O programa da rádio que eu faço semanalmente foi me ajudando, porque foi lidando com temas e conversando com pessoas. Vamos usar depressão. Tem pessoas que não sabem, mas elas estão passando uma profunda depressão. Então, com a palavra Aliás, de Deus... é a doença do século, né? Século XXI, tá em primeiro lugar. São as doenças do século. Tá? E pessoas, você vai levando a palavra até o coração dessa pessoa. E essa palavra é um exemplo, uma passagem para mim, que até hoje, Romanos capítulo 8, versículo 28, sou apaixonado, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, há momentos que eu estou passando difíceis, mas... minha mãe gosta de fazer tapetes. E você olha por baixo, quando era menininho, olhava por baixo e via eram nós assim, estranhos, fala, nossa, que coisa horrível. Depois que terminava e ela colocava no chão, eu via que beleza, que obra de arte. Assim é a nossa vida. É levar a pessoa, através da palavra, a olhar de cima, olhar da fé. 17 volumes. São 16, são 48 16 temas. volumes, 48 temas. 1 mês e meio de trabalho, não foi fácil. Mas com coração. Aliás, você emagreceu, né, Padre? Tudo bem que você está na esteira, cuidando da tua coluna, que é um problema que você tem. Até isso eu cito também, sabia? A importância do alongamento, né? A saúde física, hoje mais do que nunca, está ligada com a saúde espiritual. Se eu estou doente, como que eu vou poder rezar? Você vai no hospital, vê a pessoa que está na cama, dificilmente ela consegue orar. Então você ajuda a pessoa a manter o equilíbrio físico, psicológico e espiritual. Bom, na minha mão eu tenho aqui o volume 1, Momento de Fé para uma Vida Melhor. Depressão, provações, fé. E nós temos aqui, lá em cima, já preparado para a gente ouvir um pouquinho deste tema que a gente está falando. Solta aí, Ariel. E você que está nos acompanhando agora com tanto carinho, de repente passando por um momento difícil, você, um familiar, por depressão. Depressão. Eu conheço um amigo que, por causa do desemprego, ele quase tirou a sua própria vida. A depressão era tanta, que a angústia o envolvia. Mas aí, ele conheceu a palavra de Deus. E ele se tornou um apaixonado pelo apóstolo São Paulo. São Paulo que em diversas cartas, entre uma delas, tudo posso naquele que me fortalece. Entendeu o que eu quis? Muitas vezes a pessoa pega a Bíblia. Eu já li várias e várias vezes a Bíblia inteira. Mas se eu começar de Gênesis, primeiro livro, até terminar o Apocalipse, né, seja católico ou protestante, a Bíblia é muito difícil. A pessoa para no meio. Então, deixar a palavra mais fácil, mais acessível e levar a pessoa a ter esse encontro com Deus. É quase que uma
uma autoajuda, eu diria. No sentido, as pessoas têm um pouco de preconceito com esse autoajuda, né? Acho que é uma bobagem danada, porque se tem uma chance de você, através da boca de outra pessoa, de um escritor, do Padre Marcelo, de você, de repente, encontrar um caminho que você não tinha visto ainda, porque nem todo mundo tem condições de ir a um psicólogo, de pagar uma terapia. Nem todo mundo... Porque mesmo você sendo religiosa, muitas vezes o seu problema você tem que resolver com um médico. Não é assim, doutor? Assim não adianta achar que Deus vai curar tudo o tempo inteiro, né? Os nossos passos errados. Não é assim na vida. Com certeza. Então, tem doenças que você tem que se tratar, tem que ir ao médico, mas nem todas as pessoas acreditam numa doença como a depressão. As pessoas ainda têm preconceito com a depressão. E aí vão para remédios, lembrando que remédio porque a vizinha está tomando e não porque ela foi no médico. Uma muleta. Uma muleta, também concordo. Você não vai tomar remédio eternamente. É a bebida, é o cigarro. E, aliás, você também tem um momento que você dedica... Libertação dos vícios. Nossa, isso é incrível. É incrível porque, infelizmente, quantos jovens, né, por isso essa apologia, pode fumar maconha. O que eu conheço de amigos que começaram, né, caíram na droga depois das pesadas, hoje não estão mais aqui, infelizmente. No SBT Brasil de ontem, nós mostramos uma entrevista exclusiva do padre Marcelo Rossi ao repórter Roberto Cabrini. O religioso mais popular do Brasil falou abertamente de suas intimidades, da vida amorosa antes do sacerdócio e admitiu ter usado anabolizante na juventude para ficar musculoso, Carol. E você vai acompanhar agora a outra parte dessa entrevista surpreendente. Há momentos na vida de um homem em que ele se sente forte. Forte o suficiente para até mesmo assumir suas fraquezas, seus pecados. Aos 45 anos, 7 milhões de livros vendidos, com a força da popularidade de suas missas revolucionárias, o padre Marcelo Rossi vive esse mágico instante. Minha bênção! O encontro acontece no Santuário Mãe de Deus. Lá estou diante de um homem disposto a abrir o coração. Vamos para a entrevista? Abriu o coração? A me falar o que nunca havia falado. Já fumaram? Uma espécie de acerto de contas entre o homem e o religioso. Tudo sob a inspiração de sua fé interminável. Assim, o primeiro gesto é o de abençoar o que seria revelado. O Pai Nosso sai do fundo de sua alma. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Para ele, visitar os conflitos do passado funciona como um processo de purificação. A purificação de sua verdadeira devoção a Deus. Por essa razão, ele conta detalhes de uma juventude angustiada, marcada pelo culto ao corpo, à vaidade. Necessidades que o levaram a consumir drogas hoje proibidas. A academia para mim era de segunda a segunda. Tomava anabolizante? Eu cheguei no período a tomar anabolizante. Tá, no período, eu reconheço a primeira vez na televisão que eu falo isso. Drogas proibidas? Não eram proibidas, na época não eram. Tá? Hoje são proibidas. Para desenvolver a musculatura? Exatamente. O berço é de uma família católica de classe média na zona norte de São Paulo, com as irmãs Marta e Mônica. Qual a influência da sua família na formação da sua personalidade, dos seus pais? Total. Meu pai me ensinou duas coisas que não se vendem. Integridade e que você seja honesto. E um detalhe, minha mãe me deu limites, coisa que eu não vejo hoje. O pai, Antônio Rossi, sempre ganhou a vida como gerente de banco. De sua mãe, Dona Vilma, cristã fervorosa, vieram os primeiros exemplos de dedicação ao Evangelho. Que tipo de criança foi o Marcelo? Tímida, inteligente, estudava pouco, mas prestava atenção na aula. Nunca imaginei que ele fosse padre. O jovem Marcelo era rebelde. Terrível. Dos 16 aos 20 anos ele foi difícil.
Aos 16 anos, decide não frequentar mais a igreja. Tempos de tristeza para Dona Vilma. Tempos de confronto com seu pai. Vocês falam muito bem demais. Meu relacionamento com meu pai sempre foi difícil. Por incrível que pareça, admirava-o, seu caráter, o seu modo de ser, mas faltava nele o carinho. Sabe, filho de italianos. Representava a repressão. Para mim era. Meu pai falava A, eu de propósito fazia C. Para contrariar. A única coisa que nos dávamos bem era o Corinthians. Até a descoberta de sua vocação. Erga sua mão. Os ensinamentos bíblicos, contra os quais se insurgiu, eram agora sua estrada. Jesus! A sua vida. Todo-Poderoso. Santificai, o Senhor esteja convosco. Seu Antônio, o senhor achava que seu filho ia ser padre? Não achava e nem queria. Por quê? Não. Você se perguntar hoje mesmo, quem é que, vários homens tiver, quem quer que seu filho seja padre? De muita gente, ninguém vai levantar a mão, certo? Porque é uma coisa diferente. Eu gostaria que meu filho fosse médico, isso tinha meu ideal. Por isso, com muito carinho, vamos colocar a mão na cabeça, se possível, por favor. O homem por trás da batina já não teme qualquer assunto. Até mesmo os mais inquietantes. Padre Marcelo, recentemente, padres da Igreja Católica pela primeira vez foram punidos por cometerem abusos sexuais contra coroinhas. O que significa isso historicamente para o nosso país? Em primeiro lugar, em todo lugar nós temos nesse segmento pessoas que são, eu não vou chamar nem doentes, para mim aquilo isso não é doença, tá? Isso aí é distúrbio. A igreja tem que ser completamente como ela é. O Papa João Paulo II já deixou bem claro isso, e o Papa Bento XVI colocou. Se a partir do momento que eu sei que uma pessoa tem um desvio desse sexual, tá? E desse desvio, ainda mais com crianças, a pedofilia, no caso, você tem que cortar no ato. Não tem, a igreja assim, houve qualquer denúncia, e aí vai se apurar, e antes de se apurar, a pessoa já está isenta do cargo. Para muitos fica a impressão da Igreja Católica fazer vistas grossas. Não, pode ser que, não é que no passado, é que sempre houve, não se falava. Foi uma coisa que surgiu, mas não foi só na Igreja Católica, foi na sociedade. Hoje a maioria são de casais, tá? Padrastos que molestam as filhas, e eu sei de cada coisa. Como padre de 17 anos eu já ouvi cada coisa. Eu ouso dizer para você que o problema é a nossa família. Família essa que infelizmente não tem sido vivida no ágape, vivida no eros. Portanto, em vez de crescer, ela vai sendo destruída. Mesmo com tantos casos de abusos sexuais dentro da Igreja Católica, continua sendo importante o celibato? Com certeza. Tá? Imprescindível? Pensa comigo, você desvia o quê? Com crianças. Se a pessoa é casada, ela vai fazer com crianças também. Cabrini, pensa, quem não respeita um pequeno, seja casado ou não, tá? Isso não tem nada a ver com celibato. O senhor é uma pessoa jovem, bem-sucedida, boa pinta. O senhor vive totalmente o celibato? Graças a Deus, eu vivo. Integralmente? Integralmente. 100%? 100%. Você já está purificado? O que eu quero é lavar os pés. Marcelo Rossi está convencido de que a igreja tem que avançar. Tem que se aproximar do cidadão comum. A igreja, ela está em busca de modernizar-se. Agora, você não quer uma sociedade de 2 mil anos, 2 mil anos, mude assim da água para o vinho. Com coreografias, Braço direito, danças, principalmente sinceridade. Padre Pop ainda existe? Nunca existiu. Eu sempre fui contra esse padre pop, padre show, star, padre isso, padre aquilo. O padre, eu sou padre. Essa é a minha missão.
Ele sabe que incomoda muitos setores da Igreja Católica, mas encontrou no perdão a seus opositores Senhor, tem piedade de nós. a força para continuar sendo o mais influente religioso do país. Não tem o poder da hierarquia do catolicismo, mas sua impressionante comunicação com seus fiéis abre os caminhos de quem garante não se preocupar com os rótulos da história. Qual é a sua próxima conquista? Sua próxima luta? Agora atingir os jovens, mais e mais. Vem a Jornada Mundial da Juventude com o Papa 2013. Dessa vez eu não fui boicotado, não, estarei lá presente ajudando. E vamos fazer com que essa juventude desperte, saia do ateísmo, se encontre em Deus, que elas tanto necessitam. Eu e também no radioglobo.com.br. Gente, tá uma loucura. Minha missão hoje é das mais difíceis, mas também das mais divinas, se eu posso dizer assim. Eu estou aqui na 10ª edição da Bienal, aqui no Rio Centro, no Rio de Janeiro. E nesse momento, o Padre Marcelo Rossi, nosso querido Padre Marcelo Rossi, está autografando. Gente, é uma multidão. A fila começa lá na praça de alimentação. A gente está no pavilhão azul aqui do Rio Centro, ou seja, o pavilhão do meio, e a fila é lá do outro lado. As pessoas estão muito emocionadas, fazendo tudo para chegar perto do padre, e a gente daqui a pouquinho também vai tentar chegar perto do padre para trazer mais essa entrevista para você. Espírito, Espírito. É seu nome? Liara? Eliana. Valéria. Todas vieram de São Pedro? Olha só, essas moças vieram lá de São Pedro da Aldeia, gente. Essa é a região dos lagos. Que horas vocês saem de casa? 6 horas da manhã, só para ver o Padre Marcelo Rossi. Vocês vão pegar um autógrafo também? Vão na fila? Não, vou pegar ele. Cadê aqui? Mas você conseguiu tirar uma foto dele, não consegui? Qual foi a emoção de ver o padre assim de perto? Nossa, eu fiquei toda arrepiada. Vai guardar para sempre. Com certeza. Ele é santo mesmo, sabia? Ele passa uma coisa diferente. Ele Agora parece eu quero santo. conhecer ele. A pessoa? Exato. Como é que eu vou conseguir? Olha o que sai do mundo do lado dele, passando mal. Nós já doamos bastante livro, agora a gente tem o nosso livro. Ah, é? E vocês escutam o Padre Marcelo de manhã lá na Rádio Globo? Ah, beleza. Todo dia. Todo dia. Quem gosta do Padre Marcelo? A senhora é de onde, Padre? Eu sou de São João de Meriti. E tranquila, que seu padre já viu você. Quantos dias a senhora tem? Minha filha, aqui tem 9, mas tem mais 3 que eu não consegui recuperar. Foi pessoas que eu não conhecia, eu dei no ônibus. Mas essa é a mensagem do Ágape, né? Você passar, é isso que ele ensina. É o que Deus quer da gente, que a gente viva esse amor próximo. Qual foi a emoção de ver o Padre Marcelo? Eu já tinha visto ele lá no santuário. Mas assim hoje... Ele passa uma positividade muito... Ele é um iluminado. Ele é um iluminado. A senhora ouve o Padre Marcelo na Rádio Globo? Todos os dias eu sou fiel. É fiel? Eu sou fiel a Deus. A Deus. E sei, eu reconheço. Ele passa pra gente. A gente sente nele aquele calor que Deus quer que você... Eu passei a ser reconhecido por outras pessoas na rua. Você conversa, pergunta, a senhora é evangélica? Não, sou católica, feliz da vida, sou católica. Dona Dia, obrigada pelo depoimento. Vai com Deus. Deus abençoe para todos nós, que nós um dia consigamos chegar nesse reino que Deus quer pra gente. Eu também estou aqui com outra pessoa que está muito emocionada de ter conversado com o Padre Marcelo. Qual é o seu nome? Cláudia. Cláudia, você é de onde, Cláudia? Pavuna. Da Pavuna? É a primeira vez que você vê o Padre de perto? E qual foi a emoção de ver o Padre? Uma sensação maravilhosa, porque se eu estou vivo aqui, eu agradeço em primeiro lugar a Deus e ele, porque foi através dele, de oração. Ele falou que eu tinha um câncer, eu me apoderei da graça de saber que eu estava com câncer. Fui ao médico, fiz o exame e realmente
realmente eu tinha um câncer de mama. Fiz a biópsia, deu positivo, fiz a mastectomia, deu positivo, tudo não correu normal. Agradeço muito a Deus, porque Ele realmente é um enviado de Deus. Se não fosse Deus e Ele falar comigo, eu hoje não sei se eu estaria aqui viva para ver 2 netos e acabar de criar meus 2 filhos que dependem de mim. A senhora leu água todo dia? Já leu quantas vezes hoje? Umas 4 vezes, já comprei 10, já dei para várias pessoas. Hoje trouxe, mas respeitei o que ele pediu para uma pessoa só. Mas eu quero que Deus bote muitos anos de vida nele, porque é o que ele merece. Sem ele, a Igreja Católica não tinha andamento. Com ele, nós trouxemos mais jovens para a igreja, tudo melhor. Que Deus abençoe muito a vida dele e da mãe dele, dos pais, que ele realmente foi um enviado por Deus. Vai comprar o Ágape musical também? Com certeza. Tá esperando, tá ansiosa? Vai cantar todas as músicas? Todas as músicas. Todas elas, né? Obrigada, Cláudia. Vai com Deus. Ágape pra você. Gente, cada pessoa que vem aqui tem a oportunidade de falar com o Padre Marcelo. É isso, é a emoção da mensagem que ele transmite do Ágape todos os dias. Olha só, são 5.000 pessoas até o momento, né, que a organização já contou, 5.000 pessoas que estão na fila ainda aguardando para ter o seu autógrafo do Padre Marcelo. Então olha só, você que está aí, não teve essa oportunidade, aguarda, porque vem aí o Ágape musical e o Padre prometeu que vai fazer esse tour pelo Brasil de novo para lançar o CD. E agora, gente, chegou o momento. Eu vou entrevistar o Padre Marcelo Rossi. Nossa, carinho do Rio é coisa impressionante. E o pior é que eu quero ver na hora que eu... vai ter uma hora que eu vou ter que ir ao banheiro. Que como eu não sei. Mas realmente esse livro tem sido uma bênção. Mais de 6 milhões de livros. Então tem sido realmente uma honra e glória de Deus. Uma coisa impressionante. Comecei com a Bienal, dia 14 de agosto. E termino com essa Bienal. Né? Vai ficar marcado dia 7 de setembro. Só que dia 14 de agosto, consegui atender todo mundo. Padre, deixa eu fazer uma pergunta. O livro está 13 meses na verdade, quase um ano. 6 milhões de exemplares. O Ágape, a gente fala na rádio todo dia, a gente ouve que é uma lição para muita gente. Nesse período, qual a lição que o Ágape eu tive a oportunidade de passar por mais de 400 mil pessoas, eu fui em 42 lugares. E não deixei de atender nenhum. Sendo que chegava aqui, eu não sei se eu consegui fazer isso, porque chegava um momento eu abençoava as pessoas. Né? Mas todas elas atendidas. Cheguei até 11h30 da noite, né? A lição que eu aprendi. As pessoas estão carentes do amor de Deus. Quando elas compreendem isso, a vida delas se transforma. O Ágape também transformou a vida do senhor mais ainda? Está cada vez, a minha vida é antes e depois do Ágape. E agora com o Ágape musical, então... O senhor está pronto, está bem de saúde para fazer? Porque teve o joelho. Então, ainda tem o joelho, né? O joelho é uma única coisa que a médica pediu, o seguinte, não ficar muito tempo sentado. Mas não é nada agora. Agora foi grave, já passou. Está pronto para sinal, pronto para a próxima maratona. Padre Marcelo, por favor. Queria que você deixasse um alô especial para os ouvintes da Rádio Globo, que está lá todo dia de manhã. O senhor tem milhões de fãs no Brasil e no mundo inteiro também ouve o senhor através da internet. Queridos, amados ouvintes da nossa Rádio Globo, que Deus abençoe. Lembrando sempre, um forte Ágape. Ágape é amor generoso, amor que é doação e amor que transforma. Vida, família, por que não? Trabalho. Fique com Deus. Obrigada, Padre. Gente, então é isso aí, eu cumpri minha missão, tem um monte de gente ainda querendo falar com o padre, eu furei fila, passei na frente de todo mundo, mas valeu a pena. Tá aí esse depoimento do Padre Marcelo, para você, ouvinte da Rádio Globo, que acompanha todos os dias, de 9 às 10h15 da manhã. Continue acompanhando o padre e aguarde, porque como ele mesmo falou, vem aí, o Ágape musical. Eu vou ficando por aqui, vou dar mais uma olhadinha nessa Bienal que está arrebentando e volto na próxima com mais uma entrevista para vocês. Um abraço, até lá.